bom dia, bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática do canal Educação. É uma grande alegria estar com todos vocês nesta manhã de quinta-feira, né? Depois deste feriado. Eu espero que vocês tenham curtido bastante o dia de vocês, o dia das crianças. Eu, pelo menos, curti, né? Espero que vocês também tenham curtido aí o Dia das Crianças, certo? Pelo menos conseguido dormir um pouquinho mais, né? Relaxado. Então, galerinha, como tá todo mundo relaxado, todo mundo descansado, hoje nós daremos início, né? Na verdade, nós daremos continuidade. Nós daremos continuidade ao nosso bate-papo, né? Às nossas aulas de sistemas operacionais. Na aula passada, da semana passada, nós conversamos um pouco mais sobre o histórico dos sistemas operacionais, toda a evolução dos sistemas operacionais. Hoje, nós iremos falar um pouco mais sobre o hardware, que é algo que vocês já conhecem, e o software, que também vocês já conhecem, mas na visão de um sistema operacional, tá bom? Então, essa aí é a temática da aula de hoje, certo? Então, vamos lá, galerinha, vamos iniciar a nossa aula de hoje. E aí, pessoal, como vocês já têm costume, tá? Já tem costume. Toda nossa aula, ela tem aí uma forma bem específica de começar, os nossos objetivos gerais. Deixa eu dar uma olhadinha só aqui na tela. John. Pronto. Então, olha aqui, pessoal. A nossa aula de hoje, ela começa onde a gente começa observando o roteiro de aula, né? O objetivo do conhecimento são os hardwares e softwares na visão do sistema operacional, porque lá na disciplina de arquitetura e manutenção de computadores, nós já estudamos também hardware e software, tá? Na verdade, nós nos focamos muito mais no hardware, porque era mais voltado para a área de arquitetura e manutenção de computadores. Agora, nós veremos nessas duas partes principais de um sistema computacional, mas na visão do SO, tá? Na visão do sistema operacional. E o objetivo hoje da aula é analisar a importância do SO nos componentes que fazem parte de um computador, como dispositivos de entrada e saída, dispositivos de armazenamento, observar através dos registradores, através da memória RAM. Então, conhecer um pouquinho mais sobre o SO nesse relacionamento entre esses dispositivos, tá? Compreender a relação do SO com os processadores, memória, disco, dispositivos de entradas e saída e etc., né? Também nós iremos conversar sobre os barramentos e a inicialização do computador. Lembrando aí que os barramentos são aquelas trilhas de comunicação, como se fossem as vias, né, as avenidas, as ruas, que ligam uma casa a outra, um local a outro lugar. Os barramentos, eles funcionam como vias que levam e trazem pulsos, né? Levam e trazem informações de um canto para o outro da máquina. E da teoria prática, eu trouxe para vocês algumas questões sobre o assunto do SO de hoje, da nossa aula de hoje, tá certo? E aí, galerinha, a gente vai começar a nossa aula de hoje relembrando um pouquinho o que é realmente um SO. Nas aulas anteriores, nós conversamos que o SO, ele é um software. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o SO, ele é um software. O SO, ele é um programa. Só que ele não é um programa comum. Não é um programa qualquer que existe em uma máquina. Ele é realmente o programa que controla todos os outros programas que estão instalados em um sistema computacional. Então, é como se fosse a alma do computador, tá? Então, não existe um sistema computacional sem a sua alma, né? Sem o que faz com que todo aquele mecanismo de hardware funcione corretamente. Então,
Não adianta de nada você ter uma boa memória, um bom processador, você ter vários dispositivos de entrada e saída mais modernos possíveis, porém você tem um sistema operacional que não é compatível com todos esses recursos. Então, é como se você tivesse, gastando dinheiro à toa, deixando aí de utilizar vários e vários e vários recursos que a tua máquina tem disponível, porém você não tem um software que vai conseguir usar todo aquele recurso, certo? Então, o sistema operacional, uma das primeiras partes assim que eu quero relembrar vocês e que eu preciso que vocês deixem fixado na mente de vocês é que um sistema operacional, ele é um conjunto de rotinas, tá? Ele é um conjunto de rotinas e de serviços que eles são executados dentro de um computador. Então, o SO, ele é o responsável por organizar as rotinas que acontecem dentro de uma máquina e também por todos os serviços que são executados naquele sistema computacional. Então, como eu conversei com vocês nas aulas anteriores, para você simplesmente baixar uma imagem da internet e armazenar essa imagem, por exemplo, na galeria do teu celular, ou na galeria do teu tablet ou do computador, para você fazer isso, você só consegue fazer essa ação muito fácil, muito tranquila, se o SO estiver funcionando corretamente. Porque é ele que é o responsável por gerenciar esses recursos, tá? Então, tudo dentro de uma máquina, ele passa também pelo SO, certo? Que tem aí como objetivo facilitar o uso do sistema computacional. Então, uma outra função do SO é facilitar a utilização desses recursos. Vocês verão aí, durante as nossas aulas, e também nós visualizamos na aula anterior, que nós falamos do histórico, que nem sempre utilizar uma máquina, nem sempre utilizar um sistema computacional foi tão simples como é hoje em dia. Tudo está muito intuitivo, tudo está muito direto e claro. Às vezes você não precisa nem de um texto para te explicar. Simplesmente pela imagem do aplicativo, você já consegue entender um pouco do que ele vai, do que ele está falando, do que ele vai executar no computador. Então, quando você visualiza, por exemplo, o símbolo do Google, você já sabe ali que é um browser, um navegador de internet. Então, antigamente, para se realizar essa ação de entrar em uma página da internet, nós visualizamos que não era simples dessa forma como dar 2 cliques naquela imagem e a página de internet já estaria disponível. Antigamente, você precisava fazer tudo através de uma programação, através de uma sequência de comandos lógicos. Porque o SO, naquela época, ele não era potente, ele não era desenvolvido o suficiente, ele não era avançado o suficiente para fazer essa integração do usuário, que somos nós, com a máquina. Hoje em dia, tudo mudou, Hoje em dia, nós temos SOs muito avançados, muito intuitivos, que facilitam muito a nossa vida, que estão disponíveis em vários estilos de sistemas computacionais, desde os sistemas computacionais para servidores, que são grandes máquinas, até simplesmente sistemas operacionais para pequenas máquinas, como são os nossos celulares, tá? Então, o sistema computacional, o sistema operacional, ele funciona como uma interface aí, usuário e máquina. Então, ele faz essa ligação entre o usuário, quem está realizando a ação, quem está solicitando também a ação, e aquele que está executando tudo, que é o computador, tá? Então, se vocês, em algum momento, se perguntarem, mas realmente qual é a função do SO? Pessoal, uma das principais funções do SO é ser essa interface
que facilita a utilização de todo o sistema computacional, tá bom? Então, entre o usuário e o computador, tornando aí o uso do computador mais simples, mais eficiente. Esse é o ponto fundamental do SEO. É ele tornar esse sistema computacional uma máquina que antigamente era mais complicada de ser utilizada e agora se transformou em um ambiente mais acessível. O usuário consegue compreender mais, consegue entender mais o que está acontecendo dentro daquele dispositivo. Para isso, o computador ele controla, né? Controla o funcionamento do computador através de gerenciamento dos diversos recursos. E essa é uma das funções principais que um SO, que um sistema operacional, ele realiza. Ele gerencia todos os recursos que estão sendo executados dentro de uma máquina. Desde simplesmente quando você insere um mouse no computador, o SO consegue entender o que está acontecendo. Desde, por exemplo, uma impressão que você solicita para a impressora, o SO consegue compreender o que está acontecendo e é ele que vai gerenciar todos esses recursos. Então, é por isso que, quando você instala uma impressora na tua máquina e ela não está funcionando, certo? Provavelmente, o que deve estar acontecendo? Se a impressora é nova, está funcionando corretamente, o cabo está ok, né? A entrada USB está ok da máquina. A parte de hardware está todo ok, você já se certificou. Provavelmente, o problema seja na comunicação do sistema operacional com a impressora, que é justamente o tal do danado drive. Os drives são as atualizações que precisam ser realizadas. Então, o SEO ele precisa de um programa que vincule a impressora a ele, para ele conseguir fazer o gerenciamento. Se ele não consegue fazer o gerenciamento da impressora, ele não vai liberar que essa impressora funcione na tua máquina. Tá? Então, hoje em dia, por exemplo, o Windows ele já tem um recurso muito interessante que quando você insere um novo dispositivo no próprio computador, ele automaticamente, se esse computador já estiver conectado na internet, automaticamente ele já vai baixar os drives daquele dispositivo e ele já vai realizar a instalação daquele drive. Antigamente, a gente tinha que entrar no site da impressora, a gente tinha que baixar manualmente o drive, nós tínhamos que instalar. Hoje em dia, não. Hoje em dia fica mais fácil. Se eu não me engano, foi a partir do Windows 7. A partir do Windows 7 começou a ter essa função dele baixar, né, alguns drives. Tá? Então, essa é mais uma das funções do SEO. Um sistema operacional ele possui duas funções principais, que é facilitar o acesso do recurso do computador para o usuário, como nós já havíamos conversado, e também o compartilhamento dos recursos do computador de forma organizada. Ou seja, gerenciar a casa. Ele é o responsável por gerenciar toda a casa, não deixar as coisas bagunçadas. É importante, pessoal, que a gente consiga compreender que alguns conceitos básicos sobre os recursos comuns dos sistemas operacionais, eles estão presentes em vários e vários dispositivos. Uma das características, tá? Uma das formas de diferenciar esses sistemas operacionais também são através dos seus recursos. Olha aqui, o multiprocessamento é um dos recursos que o SEO disponibiliza. E o que é esse multiprocessamento? Ele é a capacidade que o SEO tem de realizar 2 ou mais processos simultaneamente. Então, nós visualizamos que lá no histórico, um dos marcos e uma das diferenciações entre a evolução dos SEOs foi essa conquista aqui, ó. Foi o multiprocessamento. Foi a capacidade do SEO conseguir gerenciar mais de um recurso de forma simultânea, tá? Ao mesmo tempo.
Claro que para isso é necessário ter mais de um processador no computador, tá? Não confundir uma multitarefa, pois esta apenas simula a execução simultânea de mais de um processo, basicamente compartilhando o tempo do processador com os processos em execução. Então, esse multiprocessamento significa que vai estar sendo realizado um processamento de dois dados, né, de dois processos ao mesmo tempo, porém, é necessário que tenha dois recursos de hardware para isso, tá? Mais de um processador, por exemplo. Uma outra parte é a multiprogramação. A multiprogramação é um outro recurso que é disponibilizado através do SO. É a capacidade de um SO executar vários programas na memória de forma simultânea. Isso aqui é essencial, pessoal. Isso aqui é essencial porque o SO não dá para ele ficar esperando que todos os processos terminem para que outro seja executado. Já imaginaram todos os programas que possuem dentro de uma máquina que nós temos acesso e aqueles que nós não temos acesso, tá? Porque tem muitos programas que a gente nem tem acesso e que rodam numa camada abaixo do que nós conseguimos visualizar. O SO ele precisa gerenciar tudo isso. E não dá para ele executar um por vez. Ele precisa executar vários ao mesmo tempo, tá bom? Até mesmo porque alguns programas, depende da execução do outro. Então, um outro recurso que o SO disponibiliza é esse aqui, é a multiprogramação. É a capacidade de executar vários programas de forma simultânea, tá? Outro recurso é esse time share, que é a capacidade do sistema operacional de compartilhar o uso do processador. Essa capacidade que ele tem de compartilhar o uso do processador é fundamental, porque ele controla a execução dos programas. Ele controla quanto tempo cada programa pode ficar dentro do processador para ser executado. Então, esse recurso é muito importante porque ele vai analisar quem é que tem prioridade, quem é que deve ser executado, quem é que deve vir primeiro, por segundo, terceiro, quarto, quanto tempo que cada um pode ficar executando. Então, ele faz esse gerenciamento através desse recurso. Os processos, eles são executados um de cada vez, sequencialmente, mas com a fatia de tempo dada a cada processo é muito pequena, tá? É tão pequena, tão rápida, que em muitos casos nós temos aí a ilusão de que os processos estão sendo executados de forma simultânea. Um outro recurso que nós temos aí nos SOs é a memória virtual, tá? A memória virtual. Essa memória virtual ela é a capacidade de um SO de usar a memória secundária da máquina, como no caso aí a cache, para armazenamento temporário. Então, em vários momentos, o SO ele precisa armazenar informações, mas essas informações elas não precisam ficar gravadas eternamente, não. Então, ele utiliza uma memória secundária, normalmente a cache, para armazenamento temporário, permitindo aí o compartilhamento seguro e eficiente da memória principal em vários processos e também aí para remover as limitações de memória. Porque nós sabemos que a memória, principalmente a memória RAM, ela é muito solicitada durante a execução de vários programas. Nós conseguimos observar isso lá em análise lógica de programação, quando nós estávamos criando, no caso, variáveis. Quando você criava variáveis, quando você criava vetores, matrizes, você estava criando um local na memória RAM para você conseguir armazenar uma informação de forma temporária. Imagine os outros programas, vários programas
dentro de um computador que, para eles executarem, eles precisam de um pedacinho da memória RAM também. Então, isso pode sobrecarregar essa memória. Então, o SO, sabendo que a memória RAM ela é tão requisitada, em alguns momentos ele utiliza outras formas, tá, de armazenamento temporário. Outro ponto que a gente precisa observar, galerinha, que a gente precisa ter muito claro essa imagem aqui na nossa cabeça. Esse daqui são algumas partes de hardware que precisam ficar na nossa mente e no nosso coração. Aqui, pessoal, são dispositivos, existe aqui um computador, um sistema computacional, que possui todos os seus dispositivos que estão conectados a ele, como, por exemplo, mouse, teclado, caixas de som, nós temos a tela, o monitor, nós temos o gabinete, que é onde fica aí toda a parte essencial de um sistema computacional, e nós temos também uma impressora aqui, tá? Então, aqui, nesse sistema, aqui, diante de todos esses recursos, nós temos vários dispositivos que funcionam de formas diferentes. Nós temos dispositivos que possibilitam a entrada de dados para um sistema computacional, que no caso é o mouse e o teclado, certo? Eu não estou considerando aqui essa impressora, porque visualmente aqui pelo modelo, ela não tem scanner, viu? Ela só é impressora mesmo. Mas se fosse uma impressora que tivesse um scanner, o scanner da impressora também seria um dispositivo de entrada, tá? Outro ponto, pessoal, a tela. A tela da máquina, ela é um dispositivo de saída, viu? Ela é um dispositivo de saída. Então, nem sempre um sistema computacional ele vai ter uma tela nesse formato. Então, tenham bastante atenção quando vocês forem em algum local, de alguma forma, visualizarem alguma questão, quando forem fazer qualquer tipo de concurso que tenham questões de informática, cuidado para não cair nas pegadinhas. Porque a tela ela é um dispositivo do computador. Ela é um dispositivo. E é um dispositivo de saída. A função dela ela é tão importante quanto um mouse e um teclado, por exemplo. Ela é um dispositivo de saída. Mas, se nós tirássemos essa tela, o computador ainda funcionaria normalmente. A diferença é porque você não ia visualizar. Então, a minha tela queimou, a tela do meu computador queimou, mas se o teu computador tem saída HDMI, e você tem uma televisão em casa que tem uma entrada HDMI, é só você conectar, que ali vai se tornar a tela do teu computador. Eu tenho acesso aqui, por exemplo, a um data show. A tela do meu PC queimou, às vezes até a do próprio notebook. Tem gente aí que a tela do notebook está queimada e eles pegam um cabo HDMI, conectam no data show e usam o computador normalmente. Por quê? Porque o computador, para ele funcionar, ele não depende da tela. Tá bom? Então, ter bastante atenção. Muitos lugares nem vendem o computador de mesa junto com a tela. Eles vendem separadamente. Tá? Porque nem sempre quando você compra um computador, que é o gabinete com todos os componentes dentro, necessariamente você vai precisar de uma tela para ele funcionar. Tá? Então, ter bastante atenção. A tela ela é um dispositivo de saída, igual a caixa de som. Caixa de som também é um dispositivo de saída. Agora, no gabinete é que estão todos os recursos principais de um sistema computacional. Todas as partes essenciais de um sistema computacional, elas ficam no gabinete, tá? E aí, para aqueles que estão confusos, este daqui é o gabinete, esta criaturinha bem aqui.
É dentro dessa criaturinha que ficam as partes principais. Até mesmo porque é aqui que você vai instalar o teu SO. O SO, que é o sistema operacional, ele fica instalado nessa parte, tá? Então, ter bastante atenção para compreender onde é que fica cada coisa. A memória fica aí dentro, o processador fica aí dentro, a memória RAM, a memória ROM, a placa-mãe, as entradas para os dispositivos de entrada e saída, que são as entradas USB, também ficam todos aí no gabinete. Isso aí a gente já visualizou nas aulas anteriores. E aí, galerinha, o funcionamento básico de um computador, normalmente o que acontece? Pessoal, aqui nós temos uma imagem que representa um resumo de como as coisas são organizadas. Nós temos, pessoal, por exemplo, nós temos o teclado, que é um dispositivo de entrada, o CD-ROM, que aí depende, o mouse, todos esses daí, né? CD-ROM, mouse, teclado, eles são conectados ao computador como dispositivos que possuem portas de entrada. Eles fornecem informação para o computador. Já do outro lado, nós temos portas que são dedicadas para dispositivos de saída. Eles são responsáveis por fornecer informação para o usuário. Tá? Isso tudo aí, pessoal, essa comunicação, essas informações de entrada e de saída, elas são organizadas e são transmitidas através dos barramentos, que são as vias, as trilhas. Vocês se lembram daquela aula que eu expliquei para vocês, que possuem faixas, né, ruas que são mais largas, possuem ruas que são mais estreitas e que, dependendo se a rua for larga ou estreita, a gente tem que reduzir o tamanho da informação? Pois é, essas criaturas que eu expliquei para vocês no primeiro módulo são os barramentos. São as trilhas de comunicação. Se elas derem defeito, provavelmente também você vai ter um mau funcionamento de algum dispositivo. Tá bom? E aí, pessoal, esses barramentos, eles fazem essa comunicação entre os dispositivos de entrada e saída, até para o processador, para a memória RAM e para todos os outros recursos. E quem é que faz também um gerenciamento da ligação de todos esses recursos aqui? Quem é que possibilita que todos esses recursos sejam utilizados de forma correta, no tempo correto? Quem é? Quem é que torna essa execução possível? Esse tráfego de informações de um lado para o outro. Será que a gente simplesmente, se a gente pegar um computador limpo e seco, você acabou de criar, de construir o seu computador, pegou vários materiais aí, pegou algumas carcaças de máquina, pegou peças aleatórias, conseguiu montar a tua máquina. E aí o HD está zerado, por exemplo. Tá? E aí você liga na tomada e você se pergunta, por que não está funcionando? Por que não está funcionando? Por que eu não consigo ligar um mouse? Por que eu não consigo ligar um teclado? Por que a tela do computador nem traz nenhuma informação? É porque o principal, quem gerencia tudo, não está na máquina. É como se realmente fosse uma carcaça à toa, que não serve para nada, se não tiver o SO. O SO é que dá sentido a toda a parte de hardware que você tem dentro da tua máquina. Então, é o SO que vai fazer esse gerenciamento, tá bom? Outra parte principal, pessoal, que a gente precisa, que eu trouxe aqui para vocês, nós vamos visualizar um pouquinho mais esse histórico ao longo desse módulo. Mas eu trouxe aqui para vocês, pessoal, o princípio de funcionamento da arquitetura de von Neumann, tá? A arquitetura de von Neumann é uma das arquiteturas essenciais para a área computacional, porque até hoje, praticamente todos os computadores funcionam com essa arquitetura aqui, a arquitetura de von Neumann. Existe a entrada de um dado
Não importa que tipo de dado seja. Se esse dado vem do teclado, se esse dado vem do mouse, se esse dado vem de um scanner, se esse dado vem de alguma forma, não importa o tipo de dado, o tipo de entrada. Então, vem essa entrada de dados, depois que esse dado entra em um sistema computacional, ele é processado. E aqui, pessoal, é aquela etapa que a gente passou o primeiro módulo falando quase todos os dias sobre ela. E não só na aula de arquitetura e na aula de análise lógica, mas até na aula de educação tecnológica midiática e na aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar, a gente bateu muito na tecla sobre essas três partes, que é o dado, que é a entrada, o processamento e a saída. Sempre há um dado, esse dado vai ser organizado, vai ser estruturado, vai ser limitado. Esse dado, que por si só ele não traz informação nenhuma, quando ele passa por um processamento, ele possibilita que gere um tipo de informação e conhecimento. Então, aqui nós temos sempre a entrada, processamento e armazenamento e a saída desses dados, tá? E um sistema computacional, ele funciona como um princípio bem básico com essas três etapas. Tá bom? Sempre você vai ver essas três etapas em qualquer sistema computacional. E aqui uma das formas de nós visualizarmos também essa arquitetura é que existe aí a memória. Essa memória, ela se comunica com a unidade de controle, que também se comunica com a unidade aritmética e lógica, e que essas unidades aritméticas e lógicas, elas podem se comunicar também com os dispositivos de entrada e saída. Esse daqui, pessoal, é a ULA, que a gente tanto conversou, que é a responsável por fazer todos os cálculos matemáticos dentro de um sistema computacional. É a unidade lógica aritmética. A gente conversou bastante sobre ela na disciplina de arquitetura no primeiro módulo, tá bom? Então, esse sistema computacional, ele sempre terá essa estrutura que vocês podem visualizar. Aqui eu trouxe para vocês também uma outra imagem para a gente observar, que aqui nós temos o processador, lembrando vocês, e qual é a função principal do processador? Alguém se lembra? Quero saber aí com vocês, galerinha, que estão aí assistindo a nossa aula. Queria saber, vocês se recordam qual é a principal função, né? Qual é o principal objetivo da utilização de um processador dentro de uma máquina? E aí, galerinha? Qual é a função de um processador? Vocês estão recordando? Ele é um mecanismo, ele é uma parte essencial da máquina. A gente já conversou bastante sobre ele. Se nós realizarmos aí uma comparação entre a estrutura de uma máquina e a estrutura do corpo humano, qual seria a parte do corpo humano que seria associada ao processador? Alguém está lembrando aí? Se você se lembra, coloca aqui no chat para que a gente possa discutir sobre isso, tá bom? Por enquanto que vocês escrevem, olha aí, muito obrigada, né? Deixa eu dar uma olhada. Foi a Ellen, né? A Ellen Silva acabou de colocar, o K. Santos também, colocou também suas informações. Então, olha aqui. A Ellen Silva falou que o processador, ele se assemelha ao cérebro da máquina, né? Ele se assemelha ao nosso cérebro, por exemplo, tá? O K. Santos falou que todo esse sistema, né, o processador, ele faz cálculos matemáticos e trata todas as informações, né, o cérebro do computador. Todos vocês, né, vocês dois, estão totalmente corretos, certo? O processador, pessoal, ele é o cérebro da máquina. Ele é o cérebro da máquina. E esse processador, ele tem três principais partes dentro dele, que aqui a gente pode observar. Primeiro, é a unidade lógica aritmética.
que é responsável por realizar todos os cálculos lógicos e matemáticos. Nós temos a unidade de controle e aqui também nós temos os registradores. Então, o processador, ele é um dos carinhas que, junto com o sistema operacional, são duas criaturas que não param dentro de uma máquina. Ele é a parte de hardware que mais funciona, tá? Dentro de uma máquina. E o SO, ele é a parte lógica, é a parte de software que mais funciona dentro de uma máquina. Então, o processador, pessoal, ele é essencial para uma máquina funcionar corretamente, tá bom? E ele trabalha muito ligado aí com tudo que o SO também está realizando. Nós temos a memória principal da máquina. A memória principal da máquina, a memória RAM, ela é muito importante também para que o teu computador, para que o teu celular, para que o teu dispositivo tenha um bom funcionamento, tá? E nós temos também os dispositivos de entrada e saída, que são os principais dispositivos que possibilitam a comunicação entre o homem e a máquina, tá bom? E aí, pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o hardware. E eu trouxe aqui para vocês essa figura bem proposital, porque aqui é um circuito. Aqui é um circuito, uma placa de circuito, que possui aqui normalmente partes de entrada USB. Aqui em cima, nós temos aqui, ó, as entradas USB. Olha aí. As entradas USB, que normalmente vão conectar dispositivos de entrada ou de saída. Antigamente, as placas eram enormes, por quê? Porque tinha uma entrada específica só para o teclado, tinha uma entrada específica só para o mouse, tinha uma entrada específica só para a caixa de som. E assim vai. Tinha uma entrada específica só para um tipo específico de impressora. Aí não tinha condição, né? Não tinha placa que fosse possível suportar esse tanto de coisa. E aí uma das etapas da evolução dos hardwares foi justamente unificar essa entrada, essa conexão entre a placa e o hardware. Que aí foi criado quem? Foi criado o padrão universal, que é o USB. Hoje nós temos o USB em tudo quanto é canto. Não é porque é bonitinho, não. É porque ele veio para facilitar a vida mesmo. Veio para facilitar a vida mesmo. E como se tornou algo comum entre vários dispositivos, isso possibilitou também o barateamento, né, desses mecanismos, desses dispositivos. Isso facilitou muito, tá bom? Outra entrada que hoje é bem comum é HDMI. HDMI, tá bom? Até hoje, até nos computadores, nos PCs, nos computadores de mesa, é comum agora vir com essas entradas, tá? Antigamente não. Antigamente a gente só encontrava em notebook. Hoje em dia não. Hoje em dia é comum você encontrar tanto em notebook quanto em computadores de mesa. Essa entrada HDMI, algo que é bem legal, é porque ela não comunica somente a imagem. Ela não transmite só imagem. Ela transmite imagem e áudio. Então, se você tem, por exemplo, um data show, e esse data show está conectado a um notebook, você vai perceber, e esse data show tem uma caixinha de som dentro dele já conectado. Se você coloca um filme, você vai perceber que você não precisa nem ligar nenhum tipo de cabo para passar o áudio, porque ele já passa tanto a imagem quanto o áudio através desse dispositivo, através dessa porta HDMI. Isso também facilita muito a vida, tá bom? Normalmente aqui essa plaquinha é uma plaquinha bem reduzida, só para vocês terem a noção do que eu estou explicando, tá? Então, esses dispositivos, eles são essenciais. Ah, esse daqui, só pela parte assim de trás,
essa daqui é a entrada que a gente coloca o cabo de rede, tá bom? Que aí vocês estão estudando, né, redes de computadores agora. E aí, pessoal, aquela entrada do cabo de rede tradicional, normalmente ele é colocado nessa partezinha aqui, nesse plug da placa, tá bom? Então, galerinha, o hardware, eles são todos os componentes físicos que existem aí dentro de um sistema computacional. Eles são essenciais para que esse computador, essa máquina, funcione também perfeitamente. Eles são agrupados nas unidades funcionais, como processador. O processador ele é um hardware, a memória principal e dispositivos de entrada e saída, como no caso aí o mouse, né? O mouse aí é um dos dispositivos muito importantes. E aí, pessoal, o hardware, a principal função é controlar e executar instruções presentes aí na memória principal através das operações básicas, como somar, subtrair, comparar, movimentar dados. Todas essas ações são realizadas através do processador. O processador ele é importante, composto aí por unidade de controle, unidade lógica e os registradores. E aí, lembrando vocês, um dos processadores famosinhos são os processadores da família da Intel. Hoje, muito conhecidos, né, os Core, né, o Core 3, Core 5, Core 7, até hoje ainda são muito utilizados. São os que estão no mercado, né? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês uma imagem para a gente recordar como é uma estrutura de um processador. A gente já até estudou também essas imagens lá na arquitetura e manutenção de computadores, mas aqui mostra como é que um processador ele é organizado. Tem a parte específica dedicada para a unidade de controle, tem uma unidade específica responsável pela ULA, que faz os cálculos matemáticos. Nós temos aí o local dos registradores e também nós temos aí, no caso, as entradas e as saídas, tá bom? Pessoal, a gente vai dar um intervalinho rapidinho, a gente retorna.